Boa tarde para nós, Mano Jó na voz, que a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Estava meditando numa palavra que se encontra no livro de 2 Reis, número 5, capítulo 2 Reis 5, onde fala sobre Naamã. Já vi muita pregação, falei muito sobre Naamã. Só que uma coisa que me chamou a atenção é que Naamã tinha na casa dele uma serva, uma escrava, que a Síria, numa das batalhas que teve com Israel, levou essa menina. E Naamã colocou essa menina para servir a esposa dele. E essa menina foi criada lá, servindo a casa de Naamã. E essa menina falou uma coisa que mudou a história de Naamã. Ela falou assim: Oxalá, se o meu Senhor conhecesse o profeta de Israel. Oxalá, se o meu Senhor conhecesse. Ela disse: quem dera se o meu Senhor conhecesse o profeta que está lá em Samaria. E sua esposa fala para Naamã: o que aconteceria se ele conhecesse? Ela disse que ele seria curado se ele conhecesse o profeta. Lá em Israel tinha santo, homens de Deus. E Naamã faz tudo aquilo, pede carta para o rei, vai para lá e é curado. Todos conhecem a história. Quem não conhece a história, livro de 2 Reis, número 5, vai conhecer essa história maravilhosa de Naamã. Mas o que me chamou a atenção foi uma serva escrava falando das maravilhas que ela tinha. Muitas vezes nós não falamos das coisas boas que nós vivemos para os outros. Nós bebemos da água cristalina, mas não passamos para as outras pessoas. Tem uma amiga que eu considero minha amiga, que é amiga e irmã da minha esposa, chama Jaque. Ela disse: quem dera se vocês conhecessem a igreja que eu congrego, Batista Renovada. Ah, quem dera se vocês conhecessem o pastor. Ah, quem dera. E nós fomos lá conhecer o pastor. E nós vimos que era tudo aquilo que ela disse e mais um pouco. Conhecemos a igreja, conhecemos a congregação, a comunhão que eles tinham. E nós ali sentimos a presença de Deus, nos sentimos acolhidos. E nós falamos: por que não levar essa igreja para fazer um culto lá no nosso apartamento? E nós levamos, eles fizeram um culto lá no nosso apartamento. E foi uma bênção. Agora, recentemente, sábado, convidamos novamente e eles, de bom grado, de bom coração, servos de Deus, foram até lá e fizeram um culto na nossa casa, onde foi um culto maravilhoso, que até agora eu não sei se a casa subiu ou se foi o céu que desceu, porque a glória estava naquele lugar. Eu senti a presença de Deus de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque alguém falou: quem dera, oxalá, quem dera se vocês conhecessem o que eu conheço. Quem dera se vocês conhecessem o pastor Claudinei. Quem dera, quem dera. Então, Deus continue abençoando a vida dessa irmã Jaque, seu irmão Alan, pregador, calmo, pregador, professor. Ele não prega, ele dá aula. Aqueles músicos que toca que o seu coração não consegue se segurar quando eles começam a tocar o violão, o teclado. Então, igreja abençoada, irmãos. Quer uma igreja abençoada para você congregar ali no União, depois do Laura? Igreja abençoada, acolhedora. Uma igreja que você vai sentir acolhido e sentir a presença de Deus. Então, amados, você que congrega numa igreja boa, fala do amor de Deus, vai, prega a palavra, irmão. Não seja crente 007, não. Seja um crente, sabe, pregador da palavra. Vai lá e fala: ó, quem dera se você conhecesse a igreja que eu congrego. Há tempos atrás eu fiz a mesma coisa que a Jaque fez com um irmão chamado Daniel. Falou que aqui em São Paulo não tinha igreja, que ele não congregava porque não tinha, ele veio do Ceará. Quando eu levei ele para conhecer o pastor Orlando, a igreja aqui da Coca Nova Conquista, onde eu congregava no momento,
Ele se apaixonou pela igreja e está até hoje pela igreja. Então nós temos que falar do amor de Deus e também dos santos que estão do nosso lado. Amém? Que todos tenham uma ótima semana. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E que o Espírito Santo de Deus esteja presente sempre com vocês. É o que eu desejo do fundo do meu coração, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.